O que você acha? O ambiente influencia na sua alimentação, na sua dieta, nos seus hábitos de vida? Hoje eu estou aqui com o Dr. Daniel, um nutricionista pós-graduado em nutrição do comportamento, é isso mesmo? Sim, neurociência do comportamento alimentar. Neurociência do comportamento alimentar. E a gente vai responder essa pergunta para você hoje. Se o ambiente que você vive, ele te influencia no comportamento alimentar. Roda a vinheta! E aí, Daniel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Rogério. Muito obrigado mais uma vez por estar me recebendo aqui, me acolhendo no seu espaço. Sempre uma honra. Esse tema é bem interessante, né? Nossa, eu já- acho show demais. Você já ouviu? Acho que tem um ditado que fala bem assim, né? Que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda e que o ambiente sempre vence, o ambiente molda. É assim na alimentação? Na Sim, dieta, com na comida? certeza. Aquele ditado da nossa avó nunca fez tanto sentido, né? Diga-me com quem andas e te direi quem Quem tu és. és? Então, com certeza, a alimentação ela vem de diversas vertentes, né? Sempre falo que a alimentação é um complexo de cultura, comportamento, crenças. Então, desde pequeno a gente sempre está exposto a ambientes, né? Nós viemos ao mundo como uma folha em branco e cada um vai escrevendo um pouquinho e na alimentação não é diferente. A forma como seus pais se alimentavam, seus avós, quando seus pais te deixavam na casa de seus avós ou na casa de um amiguinho. Quem viu a criança que nunca chegou em casa e falou: Mãe, eu comi lá na casa do fulaninho torta de maçã. Aí a mãe passa a fazer torta de maçã. Isso é uma questão bem interessante. Quando a gente vai para o Brasil é um país multicultural, né? Sim, Você vai para o Nordeste, por exemplo, lá se come cuscuz, sim, lá se come macaxeira. sim. Tipo, no café da manhã é cuscuz, é macaxeira, é carne, alguns lugares do Nordeste. Ou seja, o ambiente lá é diferente do nosso ambiente aqui de São Paulo, por exemplo. Uhum. Se bem que São Paulo absorve um pouco de Tudo, né? cada estado, né? Não sei nem dizer muito bem qual que é a nossa cultura aqui, porque a galera sempre teve nessa cultura de vir para São Paulo para conseguir uma vida melhor. Então aqui a gente tem uma mistura alimentar diversa. Mas assim, com certeza, cada região do país faz a gente se comportar frente aos alimentos de uma forma diferente. Você me fez lembrar de um estudo que eu li há um tempo atrás que é muito interessante. Esse estudo ele comparava, se por exemplo, se você é magro e você casa com uma pessoa que é obesa, você tem um pouco mais de 50% de chance de se tornar obeso. Sim. Ou seja, porque você, acho que era 56%, se eu não me engano, que você passa a conviver com uma pessoa que é obesa. Tanto que no programa, isso a gente leva muito a sério no programa Mente e Corpo, que é um programa de emagrecimento, do qual o Daniel faz parte, eu levo muito isso para os pacientes. Porque, assim, é importante eles terem consciência que o ambiente que eles frequentam, o ambiente que eles estão inseridos, podem atrapalhar ou dificultar o processo de emagrecimento. Porque imagina, você passou lá anos da sua vida comendo de tudo. Ganhou lá 20, 30 quilos a mais do que o teu corpo, teoricamente, estava programado para ter. E aí você comia 5.000 calorias por dia. Aí você começa uma reeducação alimentar, você começa a realmente buscar tudo que precisa para emagrecer de uma forma definitiva. Aí você vai sair com 4, 5 pessoas que não estão nessa mesma vibe, que não estão nem aí para o que comem. Sim. E aí? Exatamente. O que acontece é que no ambiente fica mais disponível, fica mais ali na sua frente esses alimentos, por exemplo, engordativos. Aquela estratégia de não ter em casa aquele alimento que te deixa Já vai pro mais saco, né? vulnerável. Já vai pro saco. Exatamente. E você acha, ô Daniel, que, por exemplo, a presença de outras pessoas ali,
eu não considero que, assim, eu tenho até um ditado que eu trago que é que força de vontade tem prazo de validade, né? Sim. Mas você acha que dentro de um ambiente desse, as pessoas te influenciam a te se auto-sabotar com a sua própria força de vontade? Na verdade, tem uma mescla de disponibilidade do alimento com o contexto interno que você tem ali com você mesmo. Então, por exemplo, tem pessoas que elas tendem a caminhar, por exemplo, em direção a algum alimento hipercalórico quando elas estão estressadas e ansiosas, ou quando elas acabam dormindo mal, o que piora a capacidade dela de decisão. Então, muitas vezes, quando ela está nesse ambiente com determinação, com uma motivação alta, o externo pouco vai influenciar. Ela pode até pensar, nossa, eu gostaria disso, mas ela consegue colocar numa balança o benefício que ela vai ter de recusar aquele alimento. Mas se ela é pega num momento que ela está em algum tipo de dificuldade, não está dormindo bem, o fisiológico dela está totalmente desequilibrado, a chance dela ceder, a motivação dela, ela não tem um motivo claro pelo qual ela busca uma saúde melhor, aquela situação, aquele ambiente fica mais fácil para ela ceder aquela posição. É igual uma mulher que se alimenta bem e se relaciona com um homem que se alimenta mal, nesse contexto Ela acaba sendo influenciada. ela acaba sendo influenciada muitas vezes porque principalmente pela disponibilidade. Então, tem um dia que ela está mais cansada e aí aquele alimento tá ali disponível, mais fácil que o marido dela come, ela vai lá e vai comer também, né? Você acha que essa questão do ambiente tem relação, porque assim, grande parte dos nossos hábitos vem vamos dizer assim, não de pensamentos inconscientes, né, mas de formas inconscientes, de estímulos inconscientes, de gatilhos inconscientes que nós temos, Uhum, que nos motiva a comer. sim. E você acha que o ambiente, ele favorece isso também, né? Sim, com certeza. Tem até no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, tem um estudo que ele apresenta lá que num hospital tinha um desses mercadinhos que só tinha guloseima, então todos os enfermeiros eram obesos ou tinham algum tipo de sobrepeso. E aí eles começaram a pegar garrafas de água e colocar elas mais distribuídas na venda do lado de determinados alimentos. Isso fez com que os enfermeiros aumentassem a ingestão de água. Então, eles facilitaram a ingestão de água, só disponibilizando, tornando mais visível a garrafa de água. Depois, eles começaram a disponibilizar alimentos mais saudáveis nesse ambiente. Começaram a deixar do lado dos alimentos engordativos mais frutas, por exemplo. E aí, toda vez que a pessoa ia pegar um alimento engordativo, ela via a fruta e falava, ah, não, vou pegar uma fruta. E aí, o ambiente do hospital, as pessoas passaram a se alimentar melhor só porque a disponibilidade de alimentos mais saudáveis ficou mais aparente, ficou mais claro. Então, eu sempre falo também, lá no meu consultório, a minha garrafinha de água fica em cima da mesa, né? Quase na cara do paciente. E eu sempre falo, uso o exemplo da garrafinha, que dizendo que ela tem uma intenção, ela é de aço inox porque eu só consigo beber água gelada, não consigo beber água temperatura ambiente. Ela tá em cima da mesa porque ali eu tô olhando para ela, né? Se É, ela estiver no chão, eu mesmo esquece. que ela esteja lá, eu não tô vendo, eu não vou beber. É aquela estratégia assim, você facilita acesso àquilo que você pode e deve consumir e Uhum. E dificulta o dificulta. acesso àquilo que você não pode e não deve consumir. Essa é uma Exatamente. estratégia boa. Essa é É uma uma ótima estratégia que estratégia para funciona. quem ainda não consegue de forma consciente reajustar o comportamento. Então você dificulta aquilo que, por exemplo, eu mexo muito no celular, legal, deixa o celular longe se você ainda não consegue controlar o celular e deixa ele te Eu uso essa controlar. estratégia para acordar todos os dias. Eu deixo o celular longe da cama com É uma despertador. boa. Eu não tenho Sim, opção. Preciso levantar da cama e ir lá pegar o celular. sim, Então, assim, exatamente. aí você já levanta, já sai. São estratégias que a gente usa. Uhum. Daniel, o que você acha? O que sabota mais o emagrecimento? Um ambiente externo cheio de tentações ou um ambiente interno cheio de conflitos emocionais não resolvidos? Ah, com certeza o ambiente interno. Nós que trabalhamos com essa parte de emoções, a gente percebe que grande parte dos vícios
E comportamentos deletérios para a saúde muitas vezes vêm de algum trauma, né? A gente sempre está falando disso. Sim. A pessoa ela acaba de alguma forma desenvolvendo esses comportamentos que são ruins para ela, porque eles de alguma forma geram um alívio rápido. Tem Então, um estudo chamado o ACE, gosto muito de falar sobre esse trabalho, porque é um trabalho feito na década de 90 e continua até os dias de hoje, onde ele traz um pouco dessa reflexão, sabe? uhum, Que as pessoas que passaram por problemas, por experiências muito traumáticas e negativas na infância, eles chamam de experiências adversas na infância. uhum, Essas pessoas têm uma chance de muito maior de engordar. Para você ter uma sim, ideia, a chance de doença cardiovascular numa pessoa que passou por experiências adversas na infância pode chegar a 290%, comparado com quem não passou por aquilo. uhum, Depressão, a mais de 600%. sim, Então, a gente não olhar para o ambiente, para as experiências que a pessoa vive, e o ambiente está inserido nisso, né? Porque uhum, muitas vezes é o ambiente de casa que uhum, molda, que sim, leva a gente a ter essas adversidades na vida. Precisamos olhar para o ambiente. E você acha que a gente precisa olhar para o ambiente atual ou olhar também para o ambiente do passado, para as experiências que a pessoa viveu com base no que esse estudo ACE fala? Porque hoje o que a gente vê no consultório, né? As pessoas chegam lá, eu quero emagrecer. Ah, você come isso, come aquilo, isso, sente aquilo, tem tal, então esse problema, então prescreva um Monjaro. E até alguns profissionais até tentam entender qual o ambiente que você vive, o que você come, uhum, se você fuma, se você bebe, com quem você sai, quanto que sai. Ele até entende esse ambiente que a pessoa convive e uhum. até tenta ajudar. Mas eu penso, e talvez não sei se eu estou errado, eu creio que não, com base no que eu estudei, no que eu pesquisei, que também é importante a gente olhar o ambiente que essa pessoa viveu desde o dia Uhum. que ela nasceu. Sim, com certeza. É porque assim, imagina que até os 12, 13 anos de idade, essa criança tem a sua psique formada, a sua base formada, e é isso que vai literalmente governar essa pessoa pro resto da vida. Uhum. Qual a sua opinião com relação a isso, Daniel? Com certeza. A criança, como eu falei, ela vem uma folha em branco e ela tá suscetível a absorver todo tipo de informação sem questionar. Ou muitas vezes, quando ela questionava, ela era oprimida de alguma forma. Não, é isso e ponto final. Final. Então, a história, realmente, o que essa criança passou do 0 ao 7, do 7 aos 12 anos, é muito importante. É onde ela basicamente construiu todas as verdades dela, todas as crenças, sem e acaba se tornando um adulto que dificilmente vai voltar lá atrás e se questionar se aquelas coisas que ela aprendeu realmente são Agora eu quero te verdade. fazer uma pergunta que eu quero ver se você responder. Como que se colhe uma história de uma pessoa que está em 40 anos, lá do 0 ao 7, do 7 aos 10 ou aos 12, e assim sucessivamente, a linha da vida da pessoa, recebendo do convênio R$ 15 por uma consulta e tendo que atender um paciente em 15 minutos? Aí realmente, realmente é uma situação complexa essa. Aí não tem como. Eu acredito que existam muitos profissionais bons que estejam atendendo nesses 15 minutos, mas realmente o sistema não deixa que eles desenvolvam. Então, com certeza a pessoa ela Acabam sendo vai. refém, né, do Acabam sistema. sendo refém, né? Muitas vezes não é uma questão deles, né? É o sistema que quer ganhar em números, Mas a gente né? acaba se submetendo a isso, né? Então Se a gente submete. tem uma culpa Tem uma nisso, culpa, sim. sim, com certeza. Esses dias eu atendi uma jovem, acho que uns 32 anos de idade, e a queixa dela, ela não veio por obesidade, porque eu atendo doença cardiovascular também, sou cardiologista, e ela veio por uma queixa assim, ela ia levantar e desmaiava. Ela ia levantar e desmaiava. E aí, assim, ela já tinha ido no hospital, tinha feito tomografia do crânio, eletrocardiograma, exame de sangue, estava Uhum, tudo bem. sim. E aí, assim, a minha consulta é de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, consultas Uhum, particulares. E aí, na história dela, eu comecei a traçar essa linha da vida, entender a história dela lá até os 7 anos, dos 7 aos 10, dos 10 aos 15, fui indo, né? Até que chegou um ponto em que eu perguntei para ela bem assim: o que aconteceu nos últimos 30 dias? Aí ela me contou.
teve sérios problemas familiares, mas gravíssimos. E aí, no decorrer da história, o primeiro desmaio foi logo após, menos de 12 horas após um episódio muito sério que ela teve de conflito familiar. Eu não precisei de mais nada, de nenhum exame para fazer o diagnóstico, que o que estava acontecendo com ela era sim um problema emocional. Sim. E aí, assim, só que eu gastei 1 hora e meia na história dessa paciente para entender isso. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu tivesse, sei lá, 20 minutos para atender essa paciente, o que eu ia fazer? Ia pedir um eletro, ia pedir um eco, ia pedir, sei lá, uma ressonância do crânio dela, um monte de exame, sendo que o diagnóstico está na história. Tá na história. Estava ali no ambiente que ela vivia. Ganhou até alguns diagnósticos errados. Sim, não, com certeza. E hoje, nossa, hoje a gente precisa olhar para isso, sabe? Eu vejo que é impossível, seja qual área for da saúde, você trabalhar literalmente só com aquilo que você aprendeu na faculdade. Você precisa se aprofundar principalmente nessa questão de inteligência emocional, empatia, ouvir o outro, focar na história do outro, porque no final das contas as questões, né, patológicas, as doenças, grande parte delas tá correlacionada A história da à pessoa, história as da vivências pessoa, e as as experiências, vivências, ao ambiente que experiências. ela viveu. Sim. E eu lembro que eu fiz cardiologia num dos melhores hospitais do mundo. E, rapaz, eu nunca aprendi a olhar para a história, para a vida das pessoas. O que a gente aprende é, o paciente ele vem, doutor, eu estou com uma dor no peito. O que a gente vai fazer? Vai pedir um eletro, pedir um eco, pedir uma tomada de coronária, vai entender a história, estratificar o risco desse paciente. O que você tem de problema de saúde, se fuma, se não fuma, se é sedentário, se não é, a história familiar. Mas a gente não para, Daniel, para entender, por exemplo, em qual contexto, profissionalmente, como é que esse cara tá. O relacionamento, como é que tá. Sim. Financeiramente, como é que ele tá. Né? Ele passou nos últimos 30 dias por algum evento impactante na vida dele. Se nos últimos 5 anos, o que aconteceu de importante na vida dele. Qual, por exemplo, hoje, infelizmente, só hoje eu recebi 3 notícias bem tristes aqui no ambiente em que eu realmente convivo, no hospital, no consultório e até aqui no estúdio, de pessoas jovens com menos de 55, 57 anos que faleceram de forma súbita nas últimas 24 horas. E aí eles me perguntaram, doutor, mas o que você acha que está acontecendo? Eu falei assim, isso é reflexo da pandemia. Não só da vacina, não só que eu acredito que a vacina tem uma influência, não só do próprio Covid em si, né, de toda a resposta inflamatória, de tudo que a gente ainda não sabe que pode acontecer aí com essa infecção que a gente teve, mas também de todo medo, de todo pavor, de todos os traumas que a grande maioria dessas pessoas sofreram com perda de emprego, com perda de empresa, com perda de familiares, mas ninguém fala disso, cara. E assim, a obesidade, por exemplo, se você pegar da pandemia para cá, aumentou drasticamente. Os problemas emocionais também. Sim. O ano passado foram 300 mil mortes súbitas registradas no Brasil. Eu publiquei um trabalho que eu sempre trago, mostrando que os problemas emocionais impactam o coração muito mais do que tabagismo, etilismo e obesidade. Só que a gente não olha para isso. Nós vivemos aí os últimos 6 anos em um ambiente, cara, altamente tóxico. E o medo, o pavor, a dor, a perda, com certeza influencia e leva as pessoas a comer, não leva? Sim, com certeza. As pessoas estão buscando, só puxando um gancho dentro disso que você falou, as pessoas estão buscando cada vez mais isolamento também. As pessoas não estão querendo voltar para o presencial, isso tem uma questão de socialização envolvida, as pessoas não vão mais até a loja, o produto vem até elas. Então elas ficam dentro de casa e muitas vezes o conforto que elas têm lá dentro de casa poderia ser um socializar, muitas vezes acaba se tornando o alimento. Então elas acabam, o posicionamento que elas deveriam ter dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, acaba se tornando sendo acolhido pelo alimento também. Então tudo está girando em torno do alimento. Ou seja, a comida ela acabou sendo um grande remédio. Um grande remédio para Só que um todos. grande remédio que tem um custo muito alto, né? Sim, exatamente. Acaba se tornando um remédio para todas.
Se tá muito feliz, é alimento. Se É tá comida. triste, Nossa, é engraçado assim. ansiedade, alimento. Isso é cultural no Brasil, né? Se vai Uhum, comemorar, tem comida. Se tá triste, tem comida. Se tá com uhum. raiva, tem comida. Se vai pra festa, tem comida. Cara, tudo tem comida. Sim, envolve até o assunto de hoje, né? Ambiente. Ambiente. Então é cultural, né? Eu fui almoçar hoje e eu tava no hospital e fui almoçar no restaurante do lado lá. Cara, eu olhei assim pra mesa de sobremesas. Nossa, Deus. Cara, o que tinha de porcaria que aos olhos é uma delícia, mas na minha opinião são porcarias. Eu não Uhum. como. Eu não como açúcar. E a única coisa que não tinha açúcar era uma gelatina diet e um sagu e uma melancia. E aí eu comi o sagu e um pouquinho de gelatina. E eu fiquei olhando por um tempo, cara, as pessoas devorando aquela mesa. Uhum. Bolo de chocolate, pudim, um monte de guloseima. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei assim, meu Deus, como eu consigo olhar para uma mesa como essa e não me desesperar, não sentir essa vontade louca de correr, de comer ali, aquele monte de guloseima que tem ali. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, o ambiente, a gente pode também ser maior do que o ambiente, né? Desde que Uhum. você, o ambiente interno Interno, esteja equilibrado, né? Ou seja, essa exatamente. conexão entre mente e corpo, e eu coloco nisso o espírito, esteja bem organizado. Só que se a gente fizer isso por um longo tempo, eu acho que a gente vai acabar, né? Em algum momento, como você falou, chega um dia que eu tô puto lá, estressado pra caralho, Uhum. né? Você vai acabar caindo, né? Sim, com certeza. Essa questão também da pessoa ter o interno dela bem equilibrado vem daquilo que a gente estava falando. Dentro dos seus valores, o que que é mais importante? Eu ceder a esse prazer imediato ou a consequência futura que eu vou ter de negar, né? De, por exemplo, ver que eu vou estar com uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, só porque eu não fui cedendo a todos os As minhas momentos, a vontades e todas as minhas desejos, né? vontades, exatamente. Uma vez ou outra tá tudo bem, mas uma vez que você passa a ceder o tempo todo a essa emoção e de ir até esse alimento várias vezes na semana, isso vai fazendo com que você já perca o foco da sua saúde e você passa a ceder não só a esse impulso, mas é impulso em outras áreas da sua Eu vida, não sei deixa de fazer. se você, Dani, observa o diálogo que você tem com você mesmo, que a gente passa o dia todo conversando com a gente mesmo, né? Uhum, sim. E eu observo muito isso. E nesses momentos que eu tava lá almoçando, né, eu ficava falando comigo mesmo, né, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso dessa comida. Isso não vai me Uhum, fazer bem. Isso vai entupir minhas artérias. Se eu for morrer mais jovem. Eu até brinquei com um colega que tava lá, né? A gente pegou uhum. passando um pudim assim. Eu falei assim, rapaz, você olha isso aqui como que? Ele não entendeu. Eu falei, sabe, pra mim isso aqui é um cérebro derretido. O cérebro morto. E o bolo de chocolate é um coração infartado. Ele falou, como assim, rapaz? Eu falei, cara, assim, eu olho pra isso, eu vejo, cara, o significado que eu dou pra isso aqui é isso. Uhum, Embora ele seja uma delícia aqui no paladar, mas depois ele vira um veneno dentro da gente. uhum, E eu não como, cara, não abro mão, eu não abro exceção pra isso. uhum, Cara, assim, até o chocolate que eu como, por exemplo, eu como chocolate, e aí o chocolate ele é 70% cacau, ele não tem lactose, ele não tem açúcar. Tem um monte de porcaria lá dentro, a gente sabe que isso. Mas eu falo assim, pô, eu não abro mão disso. E o diálogo que a gente tem com a gente mesmo, e eu observo muito isso, é o que muitas vezes convence a gente de se sabotar. Só uhum. hoje, vai tranquilo. E a gente fica, né, conversando com a gente. Sim, você fica trazendo vários argumentos ali É, para só hoje, não é sempre que você come, né? tem um filósofo, acho que é um filósofo que ele fala o seguinte, que ele teme algumas coisas. E uma das principais é a mente dele. Faz É, total sentido. A mente, como você falou, a pessoa que você mais passa a vida junto é é você você mesmo, mesmo. né? O Dr. Gabor Maté, um psiquiatra bem conhecido e reconhecido mundialmente, ele falava o seguinte, que ele não conseguia ficar um minuto com ele mesmo.
que ele sempre tinha que estar com um livro na mão, alguma coisa, fazendo algo. Porque se ele passasse 1 minuto com ele mesmo, ele não se sentia bem. E eu quero perguntar para você, Interessante. você consegue passar 5 minutos com você mesmo? Já parou para fazer um teste? Senta num lugar bem tranquilo, fecha teus olhos e tenta ficar com você por 5 minutos. Eu tenho certeza que milhões de pensamentos, de sentimentos vão aflorar nesse momento que você vai ver assim, meu Deus, eu não consigo ficar comigo mesmo nem 1 minuto. A mente dispersa, a mente acelerada, o pensamento buscando só Deus sabe o que. Sim. O ambiente hoje, o ambiente de São Paulo, eu percebo que ele faz a gente ficar nessa acelerado, né? Nessa corrida. As pessoas, minha família mineira veio pra cá, tava andando na Avenida Paulista tranquilo, admirando a Paulista, enquanto a galera ficava irritada com eles andando devagar. Aí eu parei um momento e olhei, caramba, todo mundo andando rápido, num final de semana que podia estar curtindo, mas todo mundo andando acelerado. E aí você percebe como que a vida passa rápido, né? Quando você tá num ambiente assim. E as pessoas, elas ficam irritadas das coisas não acontecerem rápido. Então, quando a gente olha até no contexto do consultório, o paciente às vezes chega buscando essa solução rápida, né? Sem Doutor dúvida. Rogério, eu tô com esse problema no coração, ele espera que você vai fazer um milagre ali na hora, ou que eu vou passar a dieta milagrosa naquele segundo e ele vai sair 10 quilos mais magro, sendo que é todo um processo, né? Que traz essa questão do ambiente, traz a questão das crenças, da história, onde a pessoa vai precisar passar por um processo de reconstrução muitas vezes, Literalmente, né? literalmente. Reconstrução. Hoje mesmo eu atendi um paciente jovem, 40 e poucos anos, um cardiopata grave, com 3 cirurgias prévias. Está com quase 20 quilos acima do peso. 40 e poucos anos de idade. Já fez 3 cirurgias cardíacas de peito aberto. E nos últimos 2 meses ele ganhou quase 10 quilos. E aí eu falei para ele assim, meu amigo, o que está acontecendo contigo? Ele falou assim, como assim, doutor? Eu falei assim, eu não quero saber o porquê que você engordou, o que você está comendo. Eu quero saber o que você está sentindo, que está te motivando a esse tipo de comportamento. Qual é o ambiente que você está frequentando? O que aconteceu nesses últimos 2 meses que te fez perder o controle da boca e ganhar 10 quilos em 2 meses, sendo que você sabe que você não pode fazer isso? E agora a gente vai precisar fazer um trabalho que não vai ser de 2 meses, vai ser de muito mais tempo. Aí ele estava com a mãe, né? Aí a mãe falou assim, doutor, mas aí dá pra gente já começar um remedinho que vai ajudar, né? Ele começa um exercício. Aí ele falou assim, doutor, mas olha, você acha que eu não mereço uma bariátrica? Porque um colega meu com o peso meu foi indicado bariátrica para ele. Falei, meu amigo, vamos entender primeiro o que está acontecendo com você? Qual é a dor que você está sentindo? Qual é a experiência que você teve? O que te motivou a esse comportamento disfuncional? Que a gente precisa é justamente tirar isso que está te motivando a chegar a esse ponto. A partir do momento que a gente trata o mal pela raiz, o comportamento ele perde a função. E aí eu falei para ele que a gente ia trabalhar aí uns 6 meses, pelo menos, para ele emagrecer esses 20, 25 quilos, que seria bem possível. Poderíamos sim usar remédio, a dieta faz parte, o exercício faz parte, a bariátrica não, óbvio que não. Ainda mais para ele, né? Sim. E aí ele falou assim, não, mas 6 meses? Eu falei assim, 6 meses é um tempo que a gente vai entender o que está acontecendo contigo. Né? Você vai, dentro do programa aqui, você tem nutricionista, você tem psicanalista, você tem psicólogo especialista em MDR, você tem médico que faz hipnose. E todos os nossos pacientes do programa, ele passa por 3 a 4 tipos de terapia. Psicanálise, terapia somática e MDR hipnose. Para que realmente a gente consiga, em algumas dessas terapias, pegar o que realmente aconteceu com essa pessoa. Acho que ninguém faz isso. Até pelo custo que é isso, né? Hoje, Sim. imagina você pagar 4 psicólogos Sim. ou 3 psicólogos.
É por isso que eu falei, assim, acho que o médico, a gente precisa ser um médico mais generalista, sabe? Por exemplo, eu fui lá, fiz pós-graduação em psicologia, estudei MDR, estudei hipnose, estudei psicanálise, estudei TCC, né, para entender um pouco mais sobre esse problema. Uhum. E aí a gente consegue entender através da neurociência, através da psicologia, o que esse ambiente fez com essa pessoa, o que Sim. aconteceu com ela, o que que ela viveu, né, o que fez com que ela realmente perdesse o controle da vida dela. E não tem outra resposta para isso. A resposta é sempre o quê? Dor. Esse cara está sofrendo. E ele está buscando Uhum. na comida um alívio, um remédio, um anestésico para acalmar o sofrimento dele. Uhum. E imagina que o cara passou por 3 cirurgias cardíacas com 42 anos de idade. Esse cara Nossa, tem dor. Esse cara está esse cara, sofrendo. com certeza. E a questão é que muitas pessoas não têm essa autoconsciência, né? De que a história dela faz parte do que ela está sentindo hoje, da forma como ela se comporta hoje, o quanto o ambiente do passado dela reflete, né? foi refletindo nos comportamentos dela até ela chegar nesse ápice de Sim. quase morte, né? Ô Dani, mas até que ponto você acha, na sua opinião, que a obesidade é uma questão individual e até que ponto é um reflexo do ambiente familiar ou social, ou até mesmo do ambiente interno da pessoa? O que que você acha aí? Qual que é a sua opinião? A obesidade tem mais influência externa, né? Com relação aí às vezes, a cultura, a família, ou é uma questão mais individual? Ah, olhando pro que a pessoa passou, ela não tem culpa pelo que ela passou, né? É. Mas isso com certeza é a base do comportamento dela hoje. Mas uma vez que ela tem a consciência do que aconteceu, ela expande a consciência dela. Nesse momento, ela está expandindo a consciência dela. Aquilo passa a ser uma responsabilidade individual dela, onde ela vai precisar colocar ação massiva para reconstruir esse caminho. Então, eu acredito que grande parte desse movimento vem do contexto individual da pessoa, quando ela tem consciência, né? Depende do nível de consciência dela, acredito. Essa pergunta é muito boa. Depende do nível de consciência que ela tem da história, do quanto que ela foi atrás. Por exemplo, eu com 28 anos fui buscar ter uma autoconsciência sobre a minha vida e entender que antes, pelo menos há uns 28 anos da minha vida, eu estava muito mais reagindo à vida do que realmente agindo frente às coisas, né? E é o que Do... muita gente hoje vive, né? Uhum, Eu falo assim, a pessoa ela vive no polo passivo da vida, sim. só reagindo aos acontecimentos da vida. Se tem comida, ela come, se tem bebida, ela bebe, ela, se Se... alguém chama ela para fazer uma atividade física, ela vai, se ninguém chama, ela não Uhum, vai. exato. Não é uma pessoa que fala assim, não, cara, eu vou passar para o polo ativo da minha vida, eu vou assumir o controle da minha vida, eu vou traçar uma meta aqui para mim fazer exercício, para mim perder peso, para mim ganhar mais dinheiro, para me viver com mais saúde, para casar, para comprar um carro. Eu falo que uma pessoa que não tem uma meta na vida, um objetivo, ela vive à mercê. Uhum. Sim, ela passa uma vida É, sempre reagindo à vida, né? é aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida Ela me me levar, levar. vida leva eu. E aí a vida leva para onde? Pro inferno, pro fundo do poço. Sim, muito... Sempre, né? sempre a pessoa ela teve todas essas experiências no passado, ela só vai Repetindo o padrão. repetindo o padrão familiar. O pai era obeso, a mãe era obesa e se torna obeso, o filho se torna obeso, o neto é obeso. E muita gente perde até a capacidade de enxergar isso, né, cara? E de sentir isso. Uhum. Né? Ou Qual que é o seja, nome dado por isso? Quando a a pessoa... alexitimia é A a capacidade que a alexitimia, pessoa ela perde a capacidade de de sentir sentir. dor, de sentir desconforto, de sentir até da despersonalização em Uhum. alguns casos. E tem um estudo bem interessante que foi feito com pessoas com artrite reumatoide. E nesse estudo eles queriam entender, né, se essas pessoas que tinham artrite reumatoide, se elas participassem de um estudo,
com um programa de apoio emocional e psicológico, mudaria alguma coisa na história da doença. Uhum. Todos recebiam o tratamento padrão, né, com medicamentos, e metade do grupo ia receber apoio psicológico. E aí, quando eles começaram as entrevistas, quando eles conversavam com as pessoas, cara, as pessoas estavam tudo ferradas. Tipo assim, você olhava para ela assim, todo mundo morrendo e perguntava: como que você tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Você não tá sentindo? Não, tudo bem. As juntas toda deformada, não conseguiam andar direito Nossa. e tava tudo bem. Então eles tiveram que mudar o formato do estudo, porque as pessoas tinham perdido a capacidade de sentir, inclusive, dor, desconforto. Nossa. Né? Esse termo se chama alexitimia. Espero que você não seja um alexitímico quando se trata de sentir as suas próprias emoções, porque são elas que nos guiam e que nos mostram o que está certo, muitas vezes, o que está errado com o nosso corpo. Uhum. É como o exemplo dessa menina que eu atendi lá no consultório. Ela sofreu um impacto emocional tão intenso que o cérebro dela e o coração dela estavam sofrendo, avisando para ela assim, ó, não está legal, preciso de ajuda. Uhum. Que bom, e aí na mesma semana ela está procurando apoio psicológico. Então, cara, é bem legal. Mas, Dani, deixa um recado aí para nossa audiência. Um recado que eu quero mandar para vocês hoje, relacionado até ao nosso papo interessantíssimo hoje sobre ambiente, é que você pode até não ter culpa pelo que você viveu no seu passado, as coisas pelas quais você passou, mas o hoje, a partir do momento que você tem consciência, é uma posição sua escolher mudar ou não. Você não é mais refém das coisas que te aconteceram no passado, a partir do momento que você busca entendê-las para mudar o seu hoje, para que o seu futuro seja melhor e brilhante da forma como você gostaria que ele fosse ou que você quer que ele seja. É isso aí, gente. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você pode assumir o controle da sua vida. E você pode fazer coisas simplesmente extraordinárias. Mas para isso, às vezes, você precisa de ajuda. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um médico, você precisa de um terapeuta, de um nutricionista. Não tenta fazer as coisas sozinho, tá? Olha, se você não é inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Aproveita e se inscreve agora. Ativa o seu sininho aí, porque semanalmente a gente tem o podcast aqui e também outros vídeos que estarão sendo publicados aí semanal no canal. Então eu te convido para seguir, eu tenho certeza que esses conteúdos aqui são conteúdos ricos, são conteúdos feitos por profissionais e que com certeza podem sim te ajudar. Quer deixar aí o seu arroba, Daniel, pro pessoal? Para quem quiser encontrar sobre o meu trabalho, tem o meu site Daniel Fonseca Nutri. Tem também o meu arroba do Instagram, que é nutri.das.emoções. E também tem o meu canal no YouTube, que toda quinta-feira às 20 horas eu publico conteúdos falando exatamente sobre o que a gente falou aqui. Nutrição, comportamento, emoções. Gente, beijo no coração de vocês e até o próximo programa.